Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, Hystericers! Como vocês estão? Como está Miri Manu? Miri Manu? Vamos fazer aquele rápido resumo do fim de semana. E hoje a gente tem uma notícia assim, ó. Eu tô aqui que eu já até voltei a comer chocolate. Tô legal não. Não tô legal não, entendeu? Tinha dado um tempo no doce para dar aquela desinchada. Mas daí veio essa notícia aí que a gente vai dar hoje. Mas calma, primeiro vamos naquele momento fofoquinha. Conte aí uma coisa do fim de semana. O meu fim de semana foi gastroenterite da minha filha. Eita. Lavando o banheiro. Mas também teve a festinha de Natal que Mili e Manu não vieram, tá? Fica aqui a minha mágoa, Eu vou explicar. tá? Então eu quero saber o que vocês fizeram no sábado que não vieram na festinha de Natal. Pois é, você vê, né, que a gente é aquela geração sanduíche. Então, você estava cuidando de filho, eu estava cuidando de mãe. A tradicional festa natalina de Tati Bernardi, quem foi, né, porque é um evento, eu faltei, porque minha mãe resolveu pegar uma gripe, uma influenza, eu não sei, gente, ela ficou bem mal, ela tem 88 anos, né, então ela cai de cama, ela não conseguia levantar, então eu fiquei ajudando ela e trabalhando com futebol, porque teve finais esse fim de semana, assim, semifinais de Copa do Brasil, e a minha vida dupla, né? E final de Paulistão Feminino. Então foi isso que eu fiz. Nada de muito grandioso, mas minha mãe tá viva. Eu Que mantive bom. ela viva. Não, cuidar da mãe é muito grandioso. Muito, né? Eu achei bom, achei perdoável. E você Perdoei. sabe que na manifestação da semana passada, eu peguei um cartaz que é assim, fogo no patriarcado, e colei na porta do quarto em que eu durmo quando eu estou na casa dela, que é meu quarto de infância. E hoje é ocupado pelas netas, né? Entre um delírio e outro, que ela estava com uma febre alta, ela conseguiu dizer, arranca aquele cartaz da porta. Mãe sendo mãe até o fim. Maravilhoso, maravilhoso. E você, Manuzeira? Venho por meio deixa aqui fazer um meia-culpa, pois não estive no Natal da Tati. E o que aconteceu comigo é uma experiência que não é individual, minha amiga. O que aconteceu comigo se chama dezembro. Dezembro aconteceu. E eu estou aqui na minha cidade natal, Rio de Janeiro, onde fui nascida e criada. E o que acontece neste período do ano é que todas as pessoas que moram em outras cidades do Brasil e do mundo retornam aos seus lares por motivos de festejos de famílias. Então, assim, não vou entrar em sebra de trabalho aqui, porque eu fico cansada só de falar e vocês vão ficar cansadas de ouvir, mas fora os trabalhos, todo dia tem um beberiquele, um alcoolismo compulsório, um reencontro das amigas, de grupos diversos e variados. Então eu fiquei cooptada, ficou estranho eu ir para São Paulo no momento que tá todo mundo vindo para cá. Entendi. Eu ia ficar numa situação delicada e não consegui, mas Tudo bem, as teremos duas estão muitos perdoadas. natais. Muitos Só natais. uma coisa antes da gente entrar no tema, porque eu estive no Rio esses dias. Eu fui trabalhar Quer dizer, 2 dias. nenhum Eu mãe, tentei nem chegar. Tentei chegar no Maracanã para ver o Fluminense jogar, não consegui. Estavam todas as Melhor pessoas de cá. assim, né, Enfim, amiga? Melhor assim. mas eu fui para um trabalho muito bacana. Eu estava numa mesa só com mulheres poderosas e eu conheci pessoalmente Clara Anastácia, mano. Uau! Cara, a maioral, gente. A maioral. Que lindo esse encontro. Que FOMO. E eu nem sabendo de nada. Gente, Clara Anastácia, tudo de bom. Clara Anastácia tá vindo aí com um curso de melodrama decolonial, tá? Agora no começo do ano. Ficou a dica aí, a dica adiantada pra... Como que a pra gente quem... segue Clara Anastácia no Instagram? Você bota assim, abre o aplicativo. Aí você bota... Aí você vai na lupinha. Aí você bota Clara Anastácia. E ela vai aparecer pra você. E aí você segue, lá você E sabe aí as você, informações do curso. aí seguir. Aí começou. Aí o resto é a história do Brasil. E outra Muito mulher bom. poderosa também que nos assiste, Rafaela Leite. Gente, assim, é só notícia boa. A Rafa Leite, tudo de bom, gente. Gente, maravilhosa. Nossa Senhora. Aí você vai lá na lupinha do Instagram, Rafa Leite. Sigam essas mulheres. Bom, vamos para a notícia. Vamos para essa notícia aí. Eu tô assim, ó. Vamos logo. Já voltei pro chocolate, entendeu? Já voltei pro remedinho do estômago. Já chorei 2 dias. Daí
Enfim, tá difícil pra mim, tá difícil pra Manu, mas vai, Mili, dá a sua notícia. E aí a gente vai, a Mili dando a notícia dela, a gente vai contar qual é o tema do episódio. Isso. Bom, decisões difíceis, né? A gente toma na vida, assim. Amo, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida, mas alguns desencontros, eles não são desencontros, na verdade, né? Primeiro porque valeu demais ter encontrado, né? Vale sempre demais esse tipo de encontro. Depois porque haverá um reencontro, eu não tenho dúvida disso, né? Hoje é meu último reparação histérica. Ano que vem eu voltarei eventualmente em ocasiões especiais, mas eu precisei tomar essa decisão. Gente, eu preciso terminar um romance. O meu editor na Planeta, ele não tem mais nem cara para me cobrar. Então, são decisões que a gente tem que, às vezes, tomar. A gente já fez um programa sobre dizer não, né? Sobre a gente ter que fazer escolhas difíceis. Assim, eu preciso acabar um romance. Foi um ano maluco, assim, de trabalho, uma correria mesmo, excelente. Eu não sabia que eu precisava conhecer na vida Manuela Cantuária, mas era uma necessidade conhecer Manu. Esse desejo de trabalhar com Tati é um desejo que, por mais que eu trabalhe com ela, ele não acaba. Então, seguiremos nos encontrando pela vida. E é isso, gente. E a gente vai falar, e a Tati falou, bom, já que você vai dar essa notícia, a Tati falou, vamos falar de... Fim. Fim que é para novos recomeços. Mili deve voltar, sei lá, em programas, quando ela, sei lá, avisar assim, essa semana eu tô mais tranquila, a gente dá aquela puxada na Mili, né? Aproveitar para falar que o programa vai tirar umas fériasinhas agora no final. Aqui no meu canal vai continuar rolando o Desculpe o Transtorno e Você Não Sabe o Que Eu Sofri, mas esse programa vai tirar umas fériasinhas, eu e Manu precisamos de algumas semaninhas. E aí a gente volta, a gente vai pensar como reestrutura essa falta de Mili que jamais superaremos, porém seguiremos a vida. Para além dessa melancolia de fim e tal, eu queria, assim, gente, desculpa, eu sou uma pessoa que eu tenho Lilith em câncer, então eu queria dar uma refletida aí sobre esse nosso momento, né? Esse clima de luto do Maraca, de nossa Mili, nossa camisa 10. Então vamos assim, de beleza no trágico, né? Porque aqui todo mundo é chegado num drama. E fim sem drama eu acho um desperdício. Então, assim, eu acho que essa nossa notícia bombástica é uma espécie de tragédia, porque a gente aqui sabe o tamanho, o poder, o prazer desse encontro aqui. A gente registrou isso, né? A gente tem testemunho de tanta gente que acompanhou essa temporada, esse debut maravilhoso do programa e tal. E aí o que a Mili trouxe para esse encontro eu acho bem difícil mensurar, porque a Mili não é uma parte do todo, né? Quando a gente perde a Mili, a gente perde uma partezinha nossa também, no sentido de, eu pude ser eu de maneira que eu fui, e acho que posso incluir a Tati nessa, porque em parte a Mili estava aqui, estava acolhendo, estava provocando, estava rindo, estava refletindo, estava expandindo também a nossa visão, né? A gente podendo trocar e trazendo referências, trazendo a própria experiência e se vulnerabilizando, se posicionando. Então eu digo isso porque é engraçado, sempre que uma amiga minha, tipo, me elogia, sei lá, pelo meu jeitinho, demonstra algum carinho pela minha autenticidade, né, que a gente se sente ali vista, eu geralmente respondo uma coisa que eu sinto, que eu acho que cabe muito aqui, que é uma gratidão por essa amiga permitir que eu possa ser eu mesma na nossa relação. Então eu sou porque a gente e sou porque somos, sabe? E eu acho que o nosso encontro permite isso, né? Porque eu fui presenteada por esse espaço, pela Tati, pela Mili. Então, sem, né, essa escuta, sem julgar, sem tolher, sem distorcer, leve quando tem que ser leve, deep web quando tem que ser deep web, profunda quando tem que ser profunda, discordando, concordando, discordando. E então, assim, se alguém comenta aqui no vídeo, o jeitinho da Manu, mó legal, isso é mérito também da Mili, é mérito também da Tati. Porque a gente criou uma coisa muito linda aqui, né? Então, assim, lindas, eu acho que é isso, né? Isso aí, a autenticidade de Mili, esse brilho, esse farol, isso aí já tá dado, tudo tá na cara.
né? A gente tá se rasgando há dezenas de episódios, mas eu só queria acrescentar essa camada menos óbvia de como esse milho reflete a gente também. Então, assim, é isso. As pessoas não são substituíveis. Atenção, porra, a gente vive numa cultura que é desumanizante, que é objetificante. E, então, muito importante lembrar que as pessoas não são substituíveis. E esse milho é muito bom que eu falar, esse brilho que a Mili trouxe, mas o milhozinho também é muito gostoso. Né? Então, essa temporada aí vai continuar reverberando na gente, brilhando na gente, em mim, na Tati, na Mili. Né, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente desaprendeu. E aí eu fiquei brisando hoje mais cedo pensando que assim, esse programa, ele não é tipo, sabe festinha americana que uma criança é uma festa de criança, né? Uma leva o salgadinho, a outra leva o refrigerante, aí a outra leva o brigadeiro, né? No sentido que dá pra separar a contribuição uma da outra, assim, eu acho que aqui não é assim não, acho que aqui é meio que um caldeirão mesmo, rola meio uma alquimia, né? Junta os 3 ingredientes aqui e vira uma coisa ou outra. Então, sem milho não vai ser do mesmo jeito. Não será. E já sendo coerente ao nosso tema, tá? Essa ideia que, nossa, nunca mais será do mesmo jeito, a princípio apavora muito a gente, né? E a tendência é a gente lamentar isso, mas é exatamente isso que faz dessa experiência uma coisa muito especial, porra. Né? Olha o privilégio do fim. E do luto, porque luto não é só sobre morte, é sobre fim, né? Então, atenção pro privilégio de ter vivido, né, essa experiência, essa troca incrível, né, que fez de todas nós assim uma pessoa melhor e melhor do que uma pessoa melhor, que fez a gente mais parecida com quem a gente é, né? A gente tá chegando mais perto de quem a gente é. E isso fica na gente, vai ficar em mim, vai ficar na Tati, vai ficar na Mili, já falei isso, ninguém vai tirar isso da gente. E só para fechar, porque aqui eu tô falando da granel, quando a gente pensa em outras possibilidades, né, caminhos para esse programa, isso vale para qualquer fim, na real, né? Porque a gente fica, pô, mas não vai ser como era. E assim, imagina, né? Sei lá, pensando num campo que é mais fácil de visualizar, tipo, das relações amorosas, né? Que eu acho que fica mais visível, assim, o exemplo. Essa coisa de você ficar procurando a mesma pessoa, a mesma experiência e repetir aquilo de novo para sempre. Que tédio, que pobrinha seria a vida, né? Se a vida fosse assim. Então é isso, gente. Precisava deixar essa gratidão, expressar esse amor, sabe? Deixar esse obrigada pela Mili por absolutamente tudo, por ser quem você é. E obrigada por ter nascido na Terra. Obrigada, Adele. Beijo especial aí pra dona Adele. Que essa senhora, ela não tem um útero, não. Ela tem um ateliê. E é isso. Maravilhoso. Você sabe que o final do ano passado eu tava muito na merda. Muito na merda. Tava muito deprê, tinha terminado uma relação. Já tinha terminado uma relação há bastante tempo, mas dezembro doeu mais do que quando acabou. Até porque eu fui atrás pra acabar de novo. Não sei se vocês já fizeram isso. O negócio acabou e você vai atrás pra acabar de novo. Não. E aí eu encontrei a Miriam, ela veio passar essa festinha de Natal que eu faço. Eu chamei a Miriam, ela esteve aqui no Natal do ano passado. E na hora que ela chegou, eu senti um negócio tão bom, assim. E eu já tava com a ideia de fazer o Você Não Sabe O Que Eu Sofri, que é um nome que veio pra mim, assim, meio que eu criei esse canal do YouTube pensando no Você Não Sabe O Que Eu Sofri. Foi o primeiro programa que eu tinha tido a ideia, eu acho. E aí eu falei, cara, o primeiro eu vou gravar com a Mili. Quem entrar aqui pra ver, vai ver que o primeirão eu gravei com a Mili, que é um programa que pergunta pra pessoa qual foi a vez que você mais sofreu por amor, como foi, como você saiu disso, porque eu tava imersa nessa porra de estar sofrendo muito por amor, né? E aí, eu tinha naquela semana que eu convidei a Mili, e a Mili falou, vem gravar, vem aqui na minha casa, vem pra cá, vem pro interior, vem pra cá, você dorme aqui e tal. E eu tava perto dessa semana, eu tinha ido no meu pai de santo que tira búzios pra mim, e ele jogou e ele falou assim pra mim, olha, você tá muito magoada pela energia masculina. E foi a mesma coisa que a minha astróloga maravilhosa tinha dito pra mim também. Os dois falaram esta frase, você tá muito doída com a energia masculina, você tá assim com horror de homem, né? E isso é uma coisa que é importante, assim, curar. E às vezes a gente cura porque, sei lá, tem um encontro maravilhoso com o pai da gente, passa um fim de semana maravilhoso. Uma coisa de curar uma energia, de acreditar que existe energia masculina boa no mundo, né?
Às vezes é um amigo que faz isso voltar, às vezes é um fim de semana gostoso com o pai, mas você tá precisando da energia masculina da cura. A astróloga e o cara falaram a mesma coisa. E aí eu tava às voltas com esse negócio da Mili ser a primeira entrevistada. E a Mili falou, vem pra cá, você fica aqui. E o Pai de Santo falou assim, e uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito importante na sua vida, mais madura que você e muito sábia, vai te mostrar o caminho. E eu falei, nossa, parece meio aqueles desenhos... Tinha um desenho quando eu era criança, que era... Como é que era o nome? Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, meio Mestre dos Magos, assim, né? Fui aí pra cidade onde Mili mora, que fica umas 3 horas de São Paulo. E fui com o meu atual namorado, sem saber que ele seria meu namorado. Éramos amigos, né? E fomos no carro, e no carro foi dando ruim ou dando bom, não sei, porque eu fui me apaixonando muito na estrada, assim. Porque eu nunca tinha conversado com ele mais do que 15 minutos. Eu fui me apaixonando, mas falei... Não, isso aqui não dá, isso aqui tem várias impossibilidades e tal. Na hora que a gente chegou na casa da Mili, ela olhou pra ele, olhou pra mim e falou, meu Deus, esse é o cara, é esse aqui, Tati, você tava, que menino lindo, que menino legal, que você percebeu, você olhou. Aí eu falei, é a sábia do astrólogo, é a sábia. Pai de Santo e astróloga vieram com o papo que a sábia ia mostrar o caminho, da energia masculina da cura. Aí eu olhei pro Lucas, atual namorado maravilhoso, e falei, você é a energia masculina da cura? E ele, por ser uma pessoa muito irônica, falou, talvez. Aí já me deu aquele negócio, então é o seguinte, então se ela é a sábia que mostra os caminhos, eu já vou fazer logo 7 programas com ela. Então vamos de reparação histérica, vamos abrir o Você Não Sabe o Que Eu Sofri, vamos tudo com essa mulher. Somos Enfim. as sábias umas das outras, né? Isso que essa relação de mulheres, ela é bonita por isso, assim, a gente é a sábia umas das outras. A gente sente, a gente tá se olhando e tem a energia masculina da cura que às vezes aparece numa terça-feira à noite qualquer. Exato. E a Mili ainda falou, putz, eu botei cada um num quarto, não sei se eu errei. Eu falei, vamos com calma, né, Mili? Vamos com calma. Cada um numa casa, né? Vocês ficaram loucos. Cara, mas foi muito louco, porque eu cheguei péssima na casa da Mili e saí ótima, curada, apaixonada, feliz e falando 1000 projetos com Mili, apaixonada por outra pessoa. E um dia com Mili eu curei 11 meses que eu tava mal. E acho que esse programa é sobre Mili, não é sobre Fim, é sobre Mili. E daí a gente pode falar sobre Fim também, mas já era uma vontade de trabalhar com a Mili há muito tempo. A gente fazia o Blônicas, lembra, Mili? Lembro. Há 20 anos atrás, ou mais, né? Sim, a gente se encontrou numa festa de lançamento, a gente se viu, se falou. Sim, era uma festa de lançamento. Foi tipo um shopping Eldorado da vida, eu tinha 24 anos, eu tenho 46, então faz aí 22 anos. E foi ali que a gente se conheceu, achei Mili gatíssima, falei, o que é essa mulher? Depois disso, teve várias vezes que a gente se encontrou, mas teve uma vez que foi muito, muito bonita também, que você era roteirista do programa da Fernanda Lima, aquele Juntinhos, né, que ela fazia Bem Juntinho, que ela fazia com o Rodrigo. Rodrigo, né? Isso. Aquelas que tem... Você vê o que é o cansaço, a mulher esquece o nome de Rodrigo Hilbert. Top 5 homens mais gatos do Brasil, mas enfim. Aí era a pandemia, então a Mili estava toda paramentada, com máscara, com tudo, né? E eu cheguei, essa é a roteirista. Eu senti um negócio bom, falei, nossa, que energia boa dessa roteirista, né? E ela, Tati, tudo bem? Eu falei, nossa, que simpática, eu nunca vi essa mulher na vida. E ela falando, oi, Tati, né? Porque tava com aquela máscara. Vestida, tipo... Sei lá, e você tava com uma... Não sei, você tava muito... Acho que não era só máscara, você tava com alguma outra coisa, Era assim. um macacão, tipo, a gente tava, tipo, Outbreak, assim, vestida pro fim do mundo. Você tava com roupa de fim do mundo. Você tava de apicultora. Você Isso, tava vestida... isso. Chegou uma apicultora e começou, oi, Tati, tudo bem? E eu, nossa, que energia boa. Aí alguém falou pra mim, é a Mili. Eu falei, óbvio que é a Mili, porque eu senti o amor, só não sabia que era... Que não, só dava pra ver um pedaço do olho da Mili, né? Mas aquilo foi muito doido, né? Você com aquela roupa de apicultora. Mas daí a gente ficou tentando conversar ali do jeito que dava. E o programa tinha uma energia muito boa ali também.
E aí foi isso. E toda vez que eu encontrei a Mili na vida, desde o Blônicas, passando por Fernanda Lima, passando por coisas que a gente... Entrevista de UOL que eu fiz, e o programa também, que foi o que começou aqui, que era o Você Não Sabe O Que Eu Sofri. Toda vez eu falava, vamos ter um negócio juntas? Aí quando essa desgraça topa, a desgraça sai no fim do ano. E aí tô aqui, já voltei pro chocolate. Mas tudo bem. Mas, enfim, o tema fim. E aí eu quis trazer isso porque também é fim de ano. E aí a primeira pergunta que eu jogo para vocês é se rola uma melancolia esquisita no final de ano ou se vocês não têm isso. Eu fico muito esquisita no final do ano. Eu sempre, assim, eu ainda tenho meu pai e minha mãe vivos. Então tem gente que fala que final de ano é pesado porque já perdeu ou o pai ou a mãe. Meus pais ficam bem tristes porque lembra muito dos familiares que já partiram. Eu ainda não tive, assim, eu perdi meus avós, mas aí já meio normal da vida, né? Eu já tenho 46, então normal que eu não tenha avós. Mas eu penso muito, nossa, me dá uma angústia danada, assim, tanto o Natal quanto o Ano Novo, aquele momento de recapitular coisas que deram certo no ano, coisas que deram errado, e aí eu tenho uma neurosezinha que fico meio neurótica ali pensando as coisas que não saíram do jeito que eu queria e sempre dou uma emburacada no final do ano. Como que é para vocês? Primeiro eu vou trazer Nego Bispo pra cá, porque assim, a vida tem começo, meio e começo. Então, o que é o fim? É uma coisa que vem antes do começo. O fim é só uma coisa que vem antes do começo. Então, a gente não sabe quando vai ser nosso novo começo. Verdade. Haverá, né? Não somos linhas paralelas. Aliás, Tati, eu não somos linhas paralelas, né? Porque a nossa vida vai fazendo assim, né? Sempre dá um jeito Sempre dá um jeito. E é uma admiração mútua, recíproca. E eu vou ser agora eternamente grata também por ela ter colocado o Manu na minha vida. E aí, eu vou só falar um pouco sobre o que é essa época do ano para mim, essa melancolia, né? Eu me libertei dessa melancolia, porque assim, desde pequena eu tenho uma urgência de ficar sozinha, estar sozinha. E sempre que tem esses eventos das pessoas todas estarem juntas, isso bate mais forte para mim. Eu quero estar sozinha. Natal sempre foi uma coisa muito chata para mim. Mesmo quando eu era criança e tinha presente, tudo bem, era legal por uma noite, assim, sabe? Mas essa época sempre foi melancólica, eu sempre fiquei melancólica. E aí um dia, gente, eu falei, eu vou ficar sozinha. Eu vou sair de São Paulo. Eu nunca mais passei Natal com a minha família, desde 2017. Eu passo Natal sozinha. Tipo, meu irmão me chama de eremita, assim. Esse ano você vai de novo? Ontem eu tive uma conversa com a minha mãe, que ela melhorou um pouco, e ela falou, esse ano o Natal vai ser na casa do seu irmão. Eu falei, mãe, todo ano você me faz repetir que eu não passo mais o Natal com vocês. É uma decisão minha. É uma noite, vocês passam junto, tem, sei lá, 200 mil crianças agora no Natal. Até meu sobrinho já tem filho, entendeu? Então, não é que é assim, não é um Natal de 5 pessoas e uma vai fazer falta. Tem muita gente, muita criança, muito presente, muita bagunça, e tá tudo certo, eles gostam, eu não. Quando eu tomei essa decisão, gente, assim, foi uma liberdade para mim. É isso, eu pego meu carro e vou embora. Eu já deveria ter ido, que minha mãe ficou doente, eu fiquei mais com ela. E fico sozinha, mas são dias tão legais para mim, porque eu sei que tá todo mundo junto, e não tem ninguém ligando assim, cadê o texto, sabe? Tipo, não tenho o que pegar. Eu posso só ficar sem fazer nada, assim, com os cachorros. Então, desde que eu tomei essa decisão, mesmo quando eu estava num relacionamento, era isso que eu fazia. Eu ficava sozinha. Então, isso me libertou, assim. Eu sei que é uma esquisitice, mas, ao mesmo tempo, é o que o Manu falou, assim. Essa fase da vida em que a gente pode ser a gente, sabe? Com as nossas esquisitices, idiosincrasias, manias. E algumas coisas a gente vai mudar, outras a gente vai aprofundar. Então, essa minha esquisitice, ela está muito aprofundada, sabe? E é isso. Daí eu não sou mais melancólica, eu sou muito feliz. E no Ano Novo, como que você faz? Você também Sozinha. tem isso? Também, passa Natal e Ano Novo sozinha. É. E não fica triste? Não, eu danço sozinha, eu faço jantares para mim. E não é que não tem gente em volta, eu tenho sócias aqui, né? A Buxê é minha sócia, a Buxê é casada, tem filho, tem criança, vem gente. Mas elas vão para as festas, porque elas são rueiras, mas eu não, eu fico, entendeu? Eu durmo cedo, eu acordo cedo, adoro acordar no dia 1º, às 6 da manhã.
e olhar o horizonte, fazer planos. Eu amo, gente, isso. Amo. Você não tem medo de morrer, né, Mili? Você tem medo de morrer? Porque essa pergunta é esquisita, mas não é esquisita. Porque pessoas que ficam muito bem sozinha e tem essa coisa assim... Não sei, parece que tem um entendimento com a vida. Uma coisa... Cara, entendi coisas. Porque eu acho que essa coisa meio de lutar contra uma certa tristeza é lutar contra o fato de que a gente vai morrer. Porque eu acho que é isso que eu fico mal no final do ano. Porque eu lembro que todo mundo morre, lembro dos que meus avós já morreram, lembro que eu vou morrer. Sei lá, e você acordar 6 da manhã no dia 1º e ficar de boinha, me parece que você não é desse tipo de pessoa que fica agitada tentando lutar contra o fato de que morreremos. Eu já tive muito medo da morte, mas eu não sei, o tempo vai passando, você vai vendo que é uma inevitabilidade, né? Nunca houve alguém que tenha deixado de morrer, não seria eu essa pessoa. E aí, eu me aproximo dela hoje com curiosidade, sabe? Eu tô achando maravilhoso que está sendo aprovado a morte assistida, né? Em todos os lugares, começam a falar disso. Porque, assim, a gente não sabe acabar. Em nada nas nossas vidas, né? A gente não sabe acabar. E por isso que eu acho grandiosa a maneira como a gente aqui está fazendo essa saída. Porque é um sinal de maturidade, é um sinal de mulheridade, é um sinal de ter raízes, assim. A gente precisa saber, tudo acaba. Gente, as coisas só são valiosas porque elas estão acabando. Imagina a gente viver para sempre, nada teria sentido. As coisas só valem porque elas estão acabando. E eu acredito muito na filosofia de Nego Bispo, assim, sabe? Eu nem acho que a morte seja o fim. Não dá para saber o que é, claro, né? Mas eu não acho, talvez seja o começo, que faz sentido que seja o começo, que não haja fim, que a vida seja começo, meio e começo, né? Então é isso, eu acho que a gente não sabe acabar. Mas não tenho medo da morte, mas já tive, tá? Já tive muito medo. E você, Manuzinha, como é que é teu Natal e Ano Novo? Filha, 3 gatos pingadinhos. A gente tenta fazer o que a gente pode, assim, né? Porque é uma família nuclear muito pequenininha. A gente começou a entender que o nosso Natal não ia ter criança tão cedo, né? Porque as famílias moram fora e tal. Quem tem aí essas... E a magia... enfim, os meus tios e primos que têm filhos e sobrinhos... A gente geralmente não passa o Natal junto, Natal é uma coisa que a Graça é muito criança. E aí eu lembro que eu passei um questionário na minha microfamília, composta por 5 pessoas, e falei assim, cara, qual é a lembrança mais legal que você tem da sua infância? O que você gostava mais de fazer e tal? Aí o meu pai falou que ele gostava de assistir Tom e Jerry num filme, num cinema em Copacabana, e que ficava passando Tom e Jerry no fim de semana. E aí a minha irmã falou que ela gostava que ela lembra quando a gente deu pra ela, sei lá, a gente não, mas ela tinha esse arco e flecha de brinquedo, que é uma ventosa, e ela ficava atrás do sofá esperando alguém passar pra soltar o arco e flecha. Minha mãe contou a história mais linda do mundo, que ela na escola ganhou um concurso literário e ela ganhou uma caneta folhada a ouro, uma coisa assim, que ela lembra desse momento da caneta. E por aí vai. Minha avó falou que tinha um boneco chamado Bob, um boneco de porcelana, que ela nunca deixou quebrar. E aí, nesse Natal, a gente se presenteou com essas coisas. Assim, a gente presenteou as nossas crianças. É uma história que eu acho muito fofilda. Para também trazer essa magia, né? Que a gente vale honrar. Mas, assim, Natal eu gosto de uma coisa bem familhinha. Ano Novo, eu oscilo. Eu já fui muito galerosa de Ano Novo, eu quero festejar, celebrar a vida e os ciclos e ficar assim, que nem Golden Retriever atrás do meu frisbee na praia, língua pendurada. E, sabe, juntar todos os amigos. E aí hoje em dia eu já tenho me descolado um pouco disso para coisas assim, legal, celebrar com alguns amigos, não precisam ser muitos. Porque é uma época que eu gosto muito de ritualizar, né? De refletir sobre o que rolou no ano, projetar o que eu quero pro ano que vem, fazer minhas bruxarias, minhas mandingas. E eu, por exemplo, que sou uma pessoa que não me permito férias, né? A gente sempre fica ali meio engatando um trabalho no outro. O recesso é um momento que ninguém tá trabalhando, entendeu? Assim...
pelo menos no meu meio, né? Ninguém tá entregando nada e pedindo nada e te ligando para marcar reunião no Zoom. Então é um momento que dá para fazer isso. E eu acho isso muito bom, assim. Mas é uma coisa, doida. É o que a Tati falou, o que a Camille falou, é um fim e começo, né? Você pensa muito sobre o fim e também você pensa muito sobre o começo. E eu acho bom a gente lembrar disso. Acho que a gente tem que ficar batendo nessa tecla do fim e começo, porque independente do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso apego, né? Aquela experiência, aquele período, aquela relação, aquele projeto acabou, linda. Né? Mas tem um truquinho aí porque não acaba. Fica em você também, né? As nossas experiências vão moldando a gente também. E eu não tô falando no sentido de trauma, de gatilho. Inclusive, até o trauma, ele te convida a criar uma nova realidade a partir dele e apesar dele, né? Porque todo trauma tem esse luto embutido de cara, depois disso que aconteceu, a vida não vai mais ser a mesma, não vai ser do mesmo jeito. Não vai, mas vamos aí, pô. Quem disse que vai ser pior? Também não tô dizendo que vai ser melhor, que trauma é presente de Deus ou coisa do tipo, tá? O trauma é o que é. Então não vai ser melhor nem pior, apenas diferente, como já diria quem? MC Marcinho, grande referência que tô trazendo aqui pro nosso caldeirão. Mas foi mal, gente, eu enveredei pro trauma porque... Mas eu acho que tem a ver, porque o fim pode ser meio traumático. Mas o que eu queria dizer inicialmente é que as relações, as experiências, tudo que a gente vive tem um valor, né? É um aprendizado. Então tem uma arapuca aí que a gente pode cair de ficar, mas não devia ter acabado, ou até, mas não devia nem ter começado. Eu não devia ter me envolvido com aquela pessoa, ou com aquele projeto, ou sei lá. E eu acho que isso é um péssimo uso que a gente pode fazer do passado, das nossas bagagens emocionais, sabe? Porque é isso que faz a gente ser o que a gente é. Então não é pra ficar vivendo esse passado e remoendo esse passado, ou tentando esquecer o que aconteceu. É pegar isso tudo e seguir em frente honrando esse passado, fazendo diferente, né? Porque o prazer de todas essas experiências e a dor também delas podem ser uma bússola pra gente. Era isso que eu queria dizer. Por favor, Tati. Eu tenho 3 historinhas natalinas muito bonitas, mas antes eu quero perguntar. Lindo. Mas antes eu quero perguntar para vocês se eu tô com o nariz de avatar. Porque O assim. que é nariz de avatar? O que eu vou explicar. Um momento aqui de futilidade, fiz um pequeno botox na minha testa, que tava, 46 anos, um botoquinho na testa, tava precisando. E a dermato falou, vou dar um pontinho no nariz. Eu falei, não gosto de botox no nariz, não mexa no meu nariz. Dá só o pontinho na testa. Não, vai ser bom pra você. E eu já tinha tido uma experiência que quando faz um pontinho de botox no nariz, fica nariz de avatar, não sei, fica um narigão. Um narigão que eu gosto de ser nariguda, mas um nariz que ele não mexe muito assim, né? E aí, agora a Manu falou um negócio engraçado e eu fui gargalhar e eu vi eu vou gargalhar, tá? Olha que nariz, olha o nariz, ele não mexe. Tá vendo? Mas nariz não mexe quando a gente gargalha. Não, ele mexe. Não, quando a gente gargalha, isso aqui faz assim, ó. O meu não faz nada, ó. Olha que coisa feia. O meu também não. Você tem botox? Mas você tem botox no nariz? Então tá. Então, não tá bizarro? Tipo, ai, Tati, o que aconteceu com você? Não vou está ter que bizarro. discordar dessa sua teoria do avatar, tá? Com todo respeito, não... Tá. Engajei, Gente, não, assim, não vi isso, não. eu amo mulheres narigudas. Amo Steph Graf. Não, o meu nariz é esquisito, eu amo. Amo mulher nariguda, esse não é o problema. Amo, só que tem que ter uma pele com liberdade de movimento. A mulher meteu um botox no meu nariz e aí eles ficam... Eu não sei, tá muito esquisito. Não, mas bem. não é uma sensação, porque não tá dando pra ver isso, não. Agora, gente, se você me perguntar assim, você tem um fraco, qual é o seu fraco em mulheres? É nariz. Mulher nariz nariguda, é foda. eu tenho um fraco. É bom mesmo. Eu também gosto. Agora, você, Steriker, se achar que meu nariz tá estranho, escreve pra mim pra eu não me sentir sozinha nessa loucura. Fala, teu nariz tá legal, não. Mas, enfim, 3 historinhas de natais que eu tenho. Primeira historinha. Comecei a namorar meu ex-marido, contei pra ele quem eu era. Falei, eu gosto de me isolar em Natal, não gosto de um monte de gente, né? Então, assim, nem vou te enfiar numa coisa da minha família e nem gostaria de me enfiar numa coisa da sua. Vamos fugir? Ele, nossa, tô com você, sou parecido, vamos. Aí a gente arrumou uma pousada, não direi o nome da pousada, depois falarei mal da pousada, no meio do mato, em São Paulo, tipo umas 4 horas de São Paulo.
Fomos pra pousada, era aquela coisa assim, chalezinho, um chalezinho bem longe do outro, né? E toda a venda do Natal era isso. Venha se isolar, fique num chalezinho. O chalezinho tinha cozinha, o chalezinho tinha uma varandinha, então você podia ficar lá. Então era para pessoas que não queriam, eu queria, sei lá, tive um ano cheio de coisa, quero ficar quieto. Para quem não tem casa no mato, ia para esse chalezinho, beleza. E lá ficamos, dias 22, 23. Quando foi no dia 24, ia ter um jantar. A gente quis pedir o jantar lá no chalezinho, porque a gente realmente não queria fazer uma coisa natalina, ainda mais com um desconhecido. Eu já não ia passar com a minha mãe, eu ia passar com a fulana do outro chalé que eu nunca vi na vida. Ia dar até uma culpa, né? Aí, não pode pedir o jantar no quarto, tem que vir pra ceia. Hoje a gente não serve. Tá bom, vamos pra ceia. A gente chegou na ceia, o que eles fizeram na porra do hotel? Eles montaram um esquema que era para enturmar as pessoas que estavam lá. Puta que pariu! Assim, eu desacreditei daquilo. Porque é muito óbvio que se você vai para um chalezinho no meio do mato, que um chalé... E era aqueles chalés assim, não pode criança, eu não tinha filho na época. Aí chegava, tinha uma pessoa no microfone. Boa noite, galera! Ah, e não. Juro por Deus. Banda... amigo secreto na hora que sorteava. Ai, que horror. E o buffet só ia ser servido à meia-noite. E eu sou vasovagal hipoglicêmica. Eu cheguei às 8, eu precisava comer. Mas se eu fosse comer só meia-noite, não só eu não ia fazer amizade com ninguém, como eu ia falecer por motivos de vasovagal. E aí eu fui reclamar com o dono da pousada que estava lá com toda a sua família. Eu falei, eu preciso comer, eu não tô a fim de dormir meia-noite, eu quero dormir cedo, acordar cedo. Eu fugi do Natal, podia estar com a minha família. Não, vai ter que participar. Aí ficou aquela coisa, aí tinha... fizeram a gente sortear coisa de amigo secreto, ninguém queria ficar amigo de ninguém, todo mundo infeliz. Sei lá, umas 40 pessoas absolutamente infelizes no lugar. A ceia só liberou meia-noite, eu já tava assim... Mais 5 minutos eu ia ter que tomar soro em algum lugar. Um horror. E aí eu tinha tirado férias da Folha, mas a minha indignação foi tão grande que eu escrevi para a Folha no dia 1º e falei, não, eu quero publicar a coluna. E escrevi uma coluna sobre esse Natal, nessa pousada. E meu ex-marido... E a gente ia ficar lá até dia 3. E meu ex-marido falou, e se a galera aqui da pousada ler? Eu falei, imagina, não vai ler nada, mas eu preciso falar desse Natal horroroso. Não foi que dia 2 vieram falar que a gente precisava ir embora? Que iam devolver o dinheiro de uma noite? Porque o dono da pousada tinha lido a coluna. Ainda fui expulsa do hotel. Claro, eu não dei o nome da pousada, eu não expus ninguém. Eu só falei que tinha sido um dos piores natais. O dono ficou magoadíssimo, devolveu o dinheiro e tal, mas falou que se a gente não estava gostando, era melhor ir embora, não sei o que. Então, essa é uma historinha natalina. Gente, mas esse já é um dos meus piores Natal. Eu nem tava lá. Horrível. E pior que o lugar era lindo, só que nunca mais eu voltei. Porque foi essa experiência terrível. Outra historinha de Natal. Eu me contava uma história de que eu ficava triste no Natal, porque a minha família é muito pequena e não tem assim... Eu fantasiava muito com aquela família. Sabe aquela família assim... de tios e avós e primos, que todo mundo lê muito, e aí você vira à noite falando de livros e falando de cinema, e as pessoas são de esquerda, né? Então eu tinha essa depressão de que minha família é pequena, aí quando é 6 da tarde, minha mãe já quer ir embora, porque não tem saco, meu pai também já quer ir embora, e aí meu pai é bolsonarista, e aí, sabe? Então eu tinha essa coisa de, eu fico deprê porque não é gostoso, né? E aí eu tive a oportunidade de namorar uma pessoa que tinha essa família gigante e que todos os tios e pais e primos e tias e avós e primas e cunhadas, todo mundo era ou professor, ou filósofo, ou escritor, e falavam de literatura. Cara, é mais chato que a minha família. Desesperador! Meu Deus, que chatice! Então o lance é que eu só quero ficar sozinha, não é... Nossa, e as crianças, sabe aquelas crianças de 5 anos que parece criança de novela? Machado de Assis, com 5 anos de idade. Criança, vai jogar um videogame, não mexe o saco. Sabe, essas famílias perfeitinhas de esquerda, intelectual, essas famílias, sabe, apartamentos pé direito alto, todo mundo com
14 mestrado, um bando de gente chata do cacete. Então é isso, essa é a segunda historinha. A cara da Manu tá de figurinha. A cara da Manu... figurinha. A Manu Manu entrou em estado de figurinha. está de figurinha. Isso aqui não é uma competição de pior Natal. Mas eu vou ganhar ela Olimpíada. agora. Então vai, você vai ganhar, vem. E olha só, o clima vai pesar. Eu estou avisando antes, porque da última vez que eu falei tragédia aqui, todo mundo deu gostosas gargalhadas, porque eu estava esperando. Então, essa história é trágica. Então vem. Natal, minha mãe estava então morando no interior, na sua cidade de origem, aqui no interior do Rio de Janeiro. E fomos nós, os 3 irmãos, passar o Natal com ela. Natal, assim, é petit, comitê. E a gente estava animado, botando as músicas, e vai dar tudo certo, já chapuletando no vinho. E a minha mãe tem 2 irmãos, com suas respectivas famílias grandes, mas assim, pra você ver que tá no DNA, assim, a nossa família é toda muito independente, então assim, cada familhuca, cada núcleozinho com sua galerinha, moram super perto, mas assim... E aí a gente tava lá, naquela surra de intimidade, imagina, eu, minha mãe e meus irmãos. E eu, na época eu era maconheira, tem esse detalhe importante. Eu fumei um baseado que eu não tava me importando, se eu caísse... Eu ia no chão, eu não ia passar, eu tava com a minha família. E eu ia comer muito, eu sabia que eu ia comer muito. Então eu fumei um dedo de gorila sozinha. O meu nariz não mexe. Olha lá. Aí, nisso, uma das famílias estava passando por um momento muito crítico. Que a mulher do meu tio, minha tia, tinha sofrido um AVC, estava internada, estava ruim. Desculpa. Ah lá, começou. Vamos lá, vamos se dar as mãos aqui, a gente vai. E eu já bebendo e fumando, e assim, claro que a gente estava consternado pela situação, mas era Natal, então a gente estava tentando fazer ali um clima, né? E aguardando notícias, né, dessa minha tia. Pois bem, chega 8 horas da noite a notícia de que ela faleceu no Natal. Até aí, nada bem. A segunda notícia foi, e a família toda, o marido que era casado com ela há 30 anos, 40, e os 3 filhos delas estão vindo pra cá passar o Natal com a gente. Eu lembro, assim, de cenas, a minha irmã assim, cadê minha taça? Com a garrafa de vinho na mão. Cadê? Ela não achou a taça, ela bebia no gargalo. A gente esperando chegar aquela família enlutada, arrasada, passando pelo pior momento da vida deles. E a gente também arrasado. E eu lembro da minha mãe, assim, tirando o peru do forno, falando assim, devia ser proibido morrer no Natal, porra! Assim, e aí chegou a família, a gente ficava lá revezando. Aí eu lembro de eu no banheiro, assim, ó, sabe, janelinha do basculante ali, fumando mais um pouco, pra tipo, assim, pra suportar aquele momento do Natal, tá bom? Então, assim, com todo respeito, ganhei. Uma competição que nunca foi travada aqui. Ganhou, Manu. Acho que ganhou. Eu tô aqui tentando pensar, mas não rolou morte na... Não, eu gente, também não. Nem tenta. Nem parecido, Foda. assim. Mas assim, gente, as pessoas morrem no Natal, né? A gente falando de fim, acaba no Natal. Eu sempre achei muito estranho a pessoa que nasce no dia 25 e as pessoas reclamam muito, né? Porque não tem nunca uma festa para elas, né? O presente é natalino, né? É muito chato isso também. Completamente ofuscada. Morrer e nascer no Natal, exato. Mas Puxado. essa história, Manu, exato. Mas essa história, Manu, ela é uma... É porque, assim, eu detesto Natal, mas eu amo filme de Natal. Amo filme de Natal. Os mais cafonas, os mais heteronormativos. E essa daí é um filme, né, Manu? É um filminho de Natal. É um filme natalino, pode ser. A gente pode pensar nisso aí, numa pecinha de teatro. Também cabe numa peça de teatro, mas o filme natalino é perfeito. Um pouquinho pesado, mas eu... acho que tem. Vocês, em algum momento da vida de vocês se forçaram a ser uma daquelas pessoas que precisa estar na praia nordestina do momento, aquela que é a mais difícil de chegar e que vai estar... Nossa, gente, eu passei por esse momento, assim, com 20 e poucos anos, que vai aquela playboyzada pra alguma praia, a praia do momento é tipo, é aquela que você pega, sei lá,
que na verdade é uma praia maravilhosa, deliciosa, que é difícil de chegar, que não tem luz e que é uma delícia para você ir. De fato, a praia é ótima. O que estraga a praia é que algum bando de playboy arrombado descobre e vão todos, né? Então sempre tem a do momento para essa playboyzada. E eu, com uns 23, mais ou menos, namorei um cara que foi o cara mais playboy que eu já conheci. Eu tinha 23, ele tinha uns 26. E ele, a turma dele, eles gostavam muito de umas praias do momento e tal. E uma vez eu fui num negócio desse. E é aquela galera, assim, que se veste, manda fazer roupa pro Réveillon, porque, sei lá, e é sempre balada eletrônica e bebida com foguinho, uma coisa muito paulistana, escrota, assim. E é tipo... Ai, gente, é uma coisa assim, isso pra mim marcou muito como o Réveillon pode ser horrível e como passar Réveillon com pessoas horríveis pode ser horrível. E acho que Réveillon é assim, ou você fica... Eu gosto de ficar com 2, 3 pessoas que eu gosto muito, é um dia... Não sei, ele tem uma energia muito forte. Já teve momentos que eu comemorei muito em praia, com amigos que eu gostava muito, mas tem que estar com gente que faz sentido. Porque você escolher pela festa, quando a gente é mais novo, a gente escolhe pela festa e não pelas pessoas. Não sei, era muito, muito errado, assim, muito cagado. Você sabe, agora eu lembrei de uma coisa, não é de fim de ano, mas não é de Natal. Eu morei 7 anos em Los Angeles, né? E quando eu cheguei lá, eu estava casada com a Tati Isler, que é hoje professora de meditação, e a gente ficou muito amiga do Jay Farman, que era um fotógrafo. Então a gente andava para cima, nós éramos jornalistas, ele era fotógrafo, a gente fazia muita coisa junto com ele, né? E um dia teve o primeiro ano novo que a gente chegou eu cheguei em julho, e aí a gente conhecia ele há 6 meses, a gente foi passar o ano novo junto com ele. E eu fui comprar, eu e ela decidimos dar uma cueca branca para ele virar o ano, né? Uma short cueca, né? E a gente entregou para ele virou e falou assim, what is this? Tipo, você está me dando uma cueca por quê? Uma cueca branca. Não fazia sentido aqui. Até a gente explicar. Até hoje, ficou meio um constrangimento. O que esse casal de sapatão quer comigo? Sabe? Me dando uma cueca branca. A gente não conseguia explicar, assim, a gente conseguiu explicar que era um pouco cultural, tal. Não sei se ele já usou essa cueca, nunca usou essa cueca. Mas, enfim, foi um momento bem constrangedor, assim. Porque não é tradição, não tem nada disso pra ele, né? E é uma roupa íntima, e se você não entende que, pois aqui temos uma longa tradição de que temos que usar uma roupa íntima nova, de preferência na cor branca, para trazer bastante paz para nossas genitais... E falar tudo isso em inglês, estando lá há meses. Não rolou. Mas a gente é amigo até hoje. Faz muito tempo que eu não passo Réveillon na praia, porque eu que sou meio fóbica com... Assim, não pode falar pra mim a frase, não dá pra sair daqui. Essa é a pior frase que alguém pode falar pra mim. Me desperta... Sim, pra mim também. Você não pode sair daqui. É pior do que falar, acabou de entrar um assaltante aqui, vai pra debaixo da mesa. É pior. E sempre que você vai pra praia no final do ano, você meio que fica isolado ali, porque é muito trânsito, é tudo parado, é tudo um inferno, é tudo lotado, é meio que, bom, você veio, agora não dá pra sair daqui, né? E eu sofria tanto com isso, eu lembro que uma vez eu fui, tá até no meu livro, Depois da Louca Sou Eu conto esse Réveillon, que eu fui passar na Praia Preta, e eu fui com amigos, e era aquela coisa, eu tinha que depender das pessoas irem embora pra eu poder ir embora, porque eu tinha ido de carona, e porque tava tudo lotado, e porque tava tudo parado as estradas, e uma coisa que é 3 horas de São Paulo, você sabia que ia demorar 9 horas para voltar, e não dá para voltar dia 1º, tem que voltar, sei lá. E isso de estar caos, e de que você não pode sair dali, era tão sofrido para mim, meia-noite eu não conseguia aproveitar, eu só fazia crise de pânico a noite inteira, assim. A minha idade de inferno. E aí eu parei de ir, parei totalmente de ir. Eu lembro que eu fui para Portugal há 2 anos atrás, na casa da minha editora lá, e eu queria ir embora pro hotel descansar, e a minha editora pôs a mão no meu braço e falou, eu não sei como é no Brasil, mas aqui em Portugal, você vai agora que você comeu a salada, você vai ter que comer o jantar, vai ter que comer a sobremesa e vai ter que tomar o cafezinho, porque senão é muita falta de educação com quem ficou a tarde inteira cozinhando para você. Ela falou isso, acabou pra mim ali. Eu só enfiei minha mão dentro da bolsa, já catei um remedinho de pânico, já enfiei embaixo da minha língua, já comecei a desfalecer, já fui meio... Um sublingual, mano.
Porque assim, eu já tomo sublingual junto com porque junto com o pânico já vem muita vontade de vomitar. E eu falei pra ela, cara, você é minha editora, você lançou todos os meus livros em Portugal, você não sabe que não pode falar a frase pra mim, não pode sair agora? Eu passei muito mal, não só eu fui embora, como eu queria ir pro hospital, só que uma amiga me acalmou e me levou pro hotel. E Réveillon me lembra muito essa frase, não pode sair agora, não pode sair agora. Então eu fico em casa. Enfim, nesse clima de muita maturidade, no meu caso, né, para lugares cheios, lotados e calor, e eu não entendo, gente, eu não entendo, eu sou péssima, nem carnaval eu entendo muito. Mas eu sou igual, eu sou igualzinha, eu não vou... Eu assim, respeito, eu acho legal, mas eu não entendo ir. Eu também, e se não há uma rota para eu sair, eu não posso ir. Eu não posso ir. Porque me dá, não é que, sabe, tem pessoas que estão num lugar cheio de gente e falam assim, acho que daqui a pouco eu vou querer ir embora. Para mim, é imediato, eu quero ir embora agora. Agora eu tenho que sair daqui. Senão eu passo muito mal. Não, para mim é assim, gente, eu quero ir embora, deu, tá bom, quero ir embora. E aí agora que eu tô nessa fase sozinha, eu pego e vou. Nossa, bom demais. Bom demais. Gente, esse ano parece que eu tô mais pra diferente, porque meu último ano novo eu passei em São Paulo, num apartamento com, 4 amigos ceando. A gente fez as comidas, a gente comeu e a gente depois ficou fazendo umas colagens ali, a gente não tava querendo nada com nada. Aí teve um que eu fui pra serra ficar só eu e um amigo meu fazendo bruxariazinha, queimando coisa, intencionando. Adoro, e era incenso e era adoro. vela. E assim, cristais, a gente no meio da serra. E esse ano eu vou pra Salvador, meninas. Que é isso? Eu quero, assim, muito botar bom. o meu biquíni do reggae, meu colarzinho de búzios. E eu vou pras multidões. Eu vou com a galera. Mas eu também vou ficar numa casa com 2 amigos só, não sem muito excesso de galera, grupo muito grande. Nossa, gente. Fica uma confluência, um conflito de interesses. Eu quero ir pra lá. Pera, não, fulano tá fazendo cocô. Não sei o quê. Aí outro tá passando mal. Aí outro comeu um negócio. Não, mas eu quero ir pra nossa festa. Não, eu quero ir pra outra. Boi do Ceará, não gosto não. E a quantidade de gente que passa mal em Réveillon? A galera passa muito mal em Réveillon, porque bebe, tá calor. Eu sou fóbica com passar mal e eu sou fóbica com pessoas passando mal perto de mim. Isso, eu então não posso eu não ver livro. também. E eu sou fóbica. Se a pessoa tá muito bêbada, eu tenho medo também. Gente, eu sou muito bizarra. Eu dou as minhas festinhas de Natal aqui, começa a ficar um povo bêbado, eu começo a dar Coca-Cola, eu começo a dar comida. Porque a pessoa. Deus. Eu tenho medo de pessoa bêbada. Eu não sei o que vai acontecer, se eu vou ter que reanimar o coração. Eu sou uma tia, gente. Sei lá o que acontece comigo. Bom, nesse clima de delícia de Natal e Réveillon e tudo, acho que a gente pode ir para as dicas. Bully tá pedindo para eu não ficar pondo a mão no microfone, porque caga tudo aqui. Bom, a minha dica, comece com vocês e a minha eu vou deixar pro final, porque a minha é meio longa. Lembra que eu falei que eu tinha uma dica no passado? Você lançou o mistério. Eu amei que a Júlia falou que ela tem medo no fim do ano de pegar uma virose. Gente, eu também tenho. E eu tava lá cuidando da minha mãe agora, eu pensava assim, gente, isso que a minha mãe tem parece horrível, essa influenza. Eu não gostaria de pegar. Por enquanto, estou resistindo. Júlia trabalha aqui com a gente, me ajuda aqui no canal e tá aqui com a gente, só não tá aparecendo. Mas essa é a Júlia. Então, eu vou dar essa dica. Antes eu queria dizer o seguinte, gente, assim, eu saio com uma sensação de muita gratidão, com meu coração muito feliz de ter participado. Esse ano foi muito bacana para mim, muito por causa desse programa aqui. Aprofundei minha relação com a Tati, isso para mim é muito importante. Conheci Manu, e assim, Manu, você é uma mulher linda, mas a sua inteligência é a coisa mais sensual que existe em você. Então, a inteligência de vocês duas me seduz, me encanta. E meu nariz também. Seu nariz sempre. Preciso agradecer o Bully. Bully, gente, assim... Vem, Bully, mostra sua carinha. Mostra sua cara, Bully. Não, ele é tão lindo, Ai, gente, meu Deus, olha. nunca aconteceu isso. Gente. Nunca. Ele é meu namorado, gente. Você é lindo e perfeito.
E o Bully é uma das pessoas mais sensíveis, inteligentes e a impressão que eu tenho é que se eu ligar para ele e falar, Bully, eu tô com um problema de qualquer ordem, ele vai resolver para mim esse problema, entendeu? Menos Pode sexual, ligar. menos sexual, Mili. Menos sexual, sim. Não recorreria a um homem, mesmo sendo Bully. E Júlia também, que chegou agora, mas já teve ideias ótimas. Júlia. Vem, se mostra Né? aqui, Júlia. É o último Já teve do ideias ano. ótimas, já deixou uma marca, já tem Olha a carinha Júlia. de Júlia. Vocês não Aê! acham? Se eu tivesse uma filha de 20 anos, não ia aparecer a Júlia? Ela não parece comigo um pouco? Poderia. Não é? É minha Poderia. filhinha. Sim. Então, agradeço essa sensação de gratidão. Não posso deixar de dizer, Boucher, meu amor, minha parceira, Obrigada, agora eu me Boucher. emociono. Ah, Obrigada por tudo, Boucher. Boucher. Beijo, Boucher. Pra quem não sabe, né, minha ex-mulher, minha parceira de vida, olha por mim com um olhar de amor que acho que só minhas ex-mulheres dão pra mim esse olhar. Então, obrigada também por tudo. E não podia também deixar de dizer, assim, eu tenho 2 livros sobre o fim, né? O ano que eu morri em Nova York. Isso é maravilhoso. Eu tô muito emocionada, mas queria falar aqui de uns livros meus. Tati me ensinou a me vender, tá aqui, ó. É isso, Esse aqui maravilhoso. também, né? Eu Te Amo Cretino, que também é sobre o fim. E agora eu vou dizer, gente, a minha dica que eu ia dar na vez passada e não dei. Eu tô lendo a biografia, não acabei, porque é um catatal, a biografia do James Baldwin. É um negócio, gente, é um acontecimento, eu acho que ele é uma das mentes mais brilhantes que já passaram por aqui. É um escritor, talvez tá no meu top 5, assim, fácil, entre homens e mulheres, ele tá lá. E a biografia é uma aula sobre o que a vida pode ser. E como a vida, às vezes, ela fica desesperadora e ela se reencontra. E é sobre um escritor, né? Então, eu me identifico muito, óbvio que não no talento, porque ele é um avatar, mas eu me identifico muito com essa dor, assim, da gente achar que não vai dar certo, aí dá certo, aí parece que não vai. Enfim, também os encontros dele, a relação dele com Marlon Brando. Gente, é uma apoteose. Só tem em inglês, por enquanto, mas não vai demorar a chegar aqui. Gente, assim, eu sou tomada por forte emoção. E aí me dá uns branquinhos de tipo assim, meu Deus. Mas assim, eu vou na minha verdade aqui porque hoje mais cedo me veio na cabeça um filme que eu quero muito rever, que é um dos meus filmes preferidos, então eu vou deixar ele como dica. O filme, eu acho que em português ele se chama Amantes Eternos. E é com a Tilda Swinton. E é sobre um casal de vampiros. E eles são imortais, eles estão aí há centenas de anos na Terra. E tem um comentário muito lindo sobre o fim, assim, porque o personagem... A Tilda, eu esqueci o nome do outro ator e do outro personagem, mas ele tá deprimido porque ele tá inconformado com os rumos que a humanidade está tomando, com as mudanças. Inclusive, eu acho que ele tá tentando se matar no começo do filme. Desculpa estar dando spoiler, mas ele tá indo atrás de uma bala específica que consegue matar um vampiro, mas E é lindo. Aí chega a Tilda pra salvar o donzelo em perigo e pra mostrar pra ele que dá pra começar de novo sempre. E o amor deles é lindo. É um filme lindo, gente. Excelente. Pode se jogar. Gente, a minha dica é uma dica muito autocentrada e cabotina, porém uma dica maravilhosa que só vai trazer alegria para todas as pessoas, que finalmente acontecerá o meu clube do livro, só que ele é um clube de leitura e de escrita. Então, as pessoas que estarão neste maravilhoso clube não só vão ler 6 livros comigo, como também podem mandar crônicas para eu ler essas crônicas, e aí vou selecionar algumas para sair numa newsletter, porque quem assina o Clube do Livro e de Leitura também assina a newsletter. Vai ter um encontro comigo por mês, é um encontro virtual, eu estarei ali ao vivo, porém um encontro que fica gravado, para quem perder pode assistir depois. E depois tem um presencial comigo também no final, que também fica gravado. Os livros que a gente vai ler juntinhos são Afetos Ferozes, da Vivian Gornick, Becos da Memória, da Conceição Evaristo, Paris é uma Festa, do Hemingway, Melhor Não Contar, da Tatiana Sale-Levy, Mudar Método, do maravilhoso Edouard Louis, e um romance russo do Emmanuel Carrère, que não poderia faltar o Carrère.
Então, é um encontro por mês. Quem se inscrever logo tem 20% de desconto. E é isso, mais um job que eu inventei para mim. Mas vai dar certo e vai ser uma delicinha. E então vai ter esse Clube do Livro aí. Tô muito feliz. Porém, tô muito triste e tenho certeza que Mili vai voltar muitas vezes nesse programa. Voltarei. Faremos participações. Eu acho maravilhoso que ela faz um Clube do Livro e ela se dá mais trabalho. Mandem crônicas e ela vai ler as crônicas. Não, gente, não sei por que eu faço isso, juro. Você vê que eu já falo meio triste? Eu vou lançar um Clube do Livro, manda as crônicas pra mim, porque na verdade eu só queria ir para o Nordeste, eu queria ir para Bahia com a Manu, mas eu vou trabalhar. E então tá. Então, gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Se Natal, isole, Ano Novo. se isole se você quiser, festeje se você quiser. Miriam, eu te amo do tamanho do mundo. Te amo Você também, é meu amor. foda. Obrigada por tudo. Vocês são Amo fodas. Vocês são foda. E que linda a nossa relação das três. Sim, Que coisa bonita, sim. que energia de cura. E aguardando o nosso novo começo. Exato. Valeu, Histéricas. Voltamos com novidades ano que vem. Eu e Manuzinha. Boas viradas. Boas viradas. Beijo. Beijo. Reparação histérica.